Olá, boa noite. Está no ar o Tição, programa de preto, aqui ao vivo na Causa Operária TV. Meu nome é Juliano Lopes, apresento aqui o programa todas as quintas-feiras, às 19 horas. Estou um pouco atrasado, bem atrasado, mas o horário correto é às 19 horas. Bom, o tema de hoje, como os companheiros estão vendo aí na chamada, é a questão do 1º de maio, mas antes de entrar no tema em si, eu queria fazer alguns avisos, né? Acho que o aviso mais importante aqui da nossa transmissão é o lançamento do livro, deixa eu pegar o nome certo, A Era da Censura das Massas, como os capitalistas da tecnologia tentam fazer a história andar para trás e reviver políticos e jornais falidos. Bom, é um livro escrito pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, também com o companheiro João Jorge Pimenta, que também escreveu o livro. Nós vamos ter um evento de lançamento deste livro amanhã às 14h30, com outros debatedores também. Deixa eu pegar aqui tudo certinho para passar a informação correta para os companheiros acompanharem, né? Lembrando, debate, lançamento do livro, amanhã às 14h30, teremos a participação de Leandro Fortes, né, do DCM, o próprio companheiro Rui, o companheiro João, autores do livro, mas também o companheiro Eduardo Guimarães e o companheiro Ismael Moraes, blog do Ismael, também estará presente amanhã no debate, às 14h30, do lançamento A Era da Censura das Massas, livro aí, redigido aqui e editado pelos companheiros do PCO. Bom, antes, e o próximo aviso que eu queria dar para os companheiros que estão acompanhando aqui, o Tição Programa de Pretos, é que nós teremos também, neste final de semana, a realização, né, de mutirões nas mais variadas capitais do país, os mutirões que estão com a finalidade de lutar aí contra o golpe de Estado, lutar pela candidatura imediata do ex-presidente Lula, enfim, mutirões que estão nas ruas, né, em política completamente oposta à política da esquerda pequeno burguesa. Então, estamos saindo nas ruas todos os finais de semana para organizar as mutirões. Bom, vamos às boas noites aqui da bancada do Tição, Programa de Preto. Eu espero que eu chame todos corretamente, sem nenhum problema de ordem elétrica ou de outra natureza, porque vocês sabem, né? A administração do Estado pelos capitalistas é essa maravilha. Você fica sem internet um dia, depois você fica sem energia elétrica, sem água, aí vai. Bom, tal como aparece aqui em minha tela, boa noite, companheiro Tiago Pires, como é que tá, camarada? Seu áudio está desligado. Desculpa, gente. Bom, boa noite, Juliano, boa noite, Eric, boa noite, Caio, boa noite aí aos companheiros que estão nos acompanhando na Causa Operária TV. Bora lá. O próximo companheiro é Eric Menezes, diretamente de Salvador. Boa noite, companheiro, tudo jóia? Beleza, Juliano? Boa noite a todos aí. Vamos lá para mais um Tição. Vamos. E por fim, o companheiro Caio Túlio, que foi uma das vítimas aí da energia elétrica, mas a energia voltou, é isso, Caio? Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV e do programa Tição. Exatamente, estava no escuro aqui até agora, né, sem energia, mas voltou exatamente para participar aí do programa. É isso aí. Maravilha, essa noite vocês vão ter que ficar com esses 4 negros barbudos, sem a presença da Isadora, que está em outras missões partidárias. Então, eu vou tocar a pauta e já convoco o companheiro Eric para falar um pouco mais ainda sobre as lideranças dos Panteras Negras. Só para explicar, os companheiros que não viram o último episódio, nós tratamos aqui dos 55 anos do Partido dos Panteras Negras, né? Apresentamos um pouco da história do partido e também fizemos um debate acerca do programa do Partido dos Panteras Negras. Inclusive, o companheiro Caio explicou aí, e a gente debateu a política dos Panteras, né? Partido aí que completou 55 anos de história no dia 2 de abril, salvo engano. Então, como consequência da própria discussão que a gente fez no coletivo de negros João Cândido, no Conselho Editorial de Negros, a gente também
esticou um pouco mais o assunto para trazer aqui outros aspectos e também colocar aí algumas lideranças do que foi uma das organizações mais perseguidas pelo governo norte-americano, o Partido das Panteras Negras. Vamos lá, Eric. É isso aí. Bom, os Panteras Negras tiveram várias figuras, né, várias lideranças, até porque foi uma organização que floresceu muito rapidamente pelos Estados Unidos, né, por todo o país, nas principais cidades. Então a gente vai destacar aqui algumas, né, para citar alguns aspectos das histórias deles, e deixar outros para outra oportunidade, né. Eu vou falar aqui, por exemplo, do Fred Hampton. A gente falou dos fundadores, né, o Huey Newton e o Bob Seale na apresentação anterior, e vamos falar do Fred Hampton, que ele teve um papel muito importante na sede de Chicago, né? Ele, muito jovem, né, assim como eram os demais Panteras, né? Todos estavam na época da faculdade, né? Alguns entrando, depois outros até no colegial. E ele liderou um movimento muito grande, né, em Chicago, onde ele ficou rapidamente conhecido porque ele buscou unificar vários setores oprimidos da cidade, né? Ele fez uma coisa que eu acho que é a coisa mais temida pelo governo dos Estados Unidos, né? Na sede também em Oakland, que era unificar vários movimentos sociais, né? E também com outros setores oprimidos da sociedade, né? Ele chegou a buscar, vamos dizer assim, organizações criminosas, né, tido como criminosos pelo governo, buscou também movimentos religiosos, movimentos de brancos, né, coisa que era debatido dentro dos Panteras, né, tinha um setor que era contrário a aceitar brancos no partido, e ele unificou rapidamente, ali em 68 já, muitos movimentos em Chicago, contra a polícia, contra a opressão, né, do Estado, e chamou muito rapidamente a atenção da operação lá do FBI, a COINTELPRO, né? Tanto que, assim, falando, antes de falar da morte dele, né, ele desenvolveu também muito rapidamente a questão do auxílio, né, social, que os Panteras estavam tocando por todo o país. Essa foto aí, quando ele foi preso, né? Ele foi preso por uma acusação ridícula, né? De roubar um sorvete lá numa situação anos anteriores, que era típico, né? Acusar, aí é uma coisa que aparecia uma testemunha do nada. Os Panteras foram acusados de N crimes dessa forma, né? Uma acusação que vinha do passado, fato obscuro, sem ter testemunhas claras, né? Acusações absurdas, e foi o motivo para ele ser preso. Ele ficou preso pouco mais de um ano, teve toda uma campanha contra a prisão dele, como era comum. Teve a campanha pela liberdade do Newton, né? E de outros Panteras também, que era uma perseguição violenta. E ele desenvolveu muito essa questão do café da manhã para as crianças, né? Rapidamente ele criou mais de 10 locais, né, de café da manhã para as crianças, em locais da igreja, de outras associações de movimentos sociais, também serviços de saúde, né? Como a gente falou, fazia parte do programa democrático dos Panteras também, né? Apesar de eles serem claramente se colocarem como a questão da autodefesa em primeiro lugar, né, contra a violência policial e estatal. Aí uma dessas reuniões que ele teve presente chamava muita atenção. Ele tinha um discurso muito forte, né, era uma oratória muito chamava muita atenção, né, e finalmente a operação caiu em cima dele, né, assim como estava indo atrás do partido em vários lugares, até que foram armando uma situação, né? Eles contrataram um cara, né, um negro, para
se infiltrar nos Panteras, né? Ele realmente, o cara assim, se infiltrou, ficou vários meses com os Panteras, adquiriu a confiança do Hampton, até que ele, certo dia, quando o FBI decidiu que era necessário eliminar, né, de vez, não dá para só prender, né, as lideranças dos Panteras, ele entregou o local onde eles estavam dormindo, né? Ele e outros Panteras, a mulher dele estava grávida, e eles foram numa operação da polícia de Chicago e do FBI, eles foram assassinados ainda em cama, né? O próprio Newton foi assassinado na cama. Há no relatório do FBI que ele foi drogado, né, com sonífero para não acordar, não reagir. Eles tinham uma guarda, né, o Mark Clark, né, um jovem também, que estava montando guarda na porta, né, e também foi morto. Eles atiraram, né, furaram o apartamento todo de bala, né, o Newton, o Fred Hampton, ele foi morto, aí tem as fotos, né, da parede furada. Os tiros que mataram ele foi de fora do quarto. Então, eles nem chegaram a precisar entrar. Eles furaram o apartamento todo de bala, né? A esposa dele também foi alvejada, grávida de 8 meses, mas sobreviveu. Né? O filho dele também depois entrou no partido, liderou também toda uma movimentação na cidade. Esse é um caso dos mais escabrosos, né? Ele foi assassinado com apenas 21 anos. Né? Nesse acontecimento aí, o FBI disparou 99 tiros, né? E os Panteras, tentando se defender na situação que foi muito rápido, disparou apenas um. Isso no relatório da própria Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? Que depois rendeu uma indenização lá, no caso, para a família e tudo mais. Aqui eu vou falar também de outro caso, rapidamente, porque também não dá tempo de a gente entrar em tudo, de outra figura dos Panteras, também da costa leste, né, aí, não da região de Oakland, que é a Sata Shakur. Ela foi dos Panteras Negras, né, ela aí respondendo, aí, saindo de um julgamento, né. Ela que nasceu com o nome de Johanne Deborah Chesmard. Ela é de Nova York e ela atuou nos Panteras e depois atuou no Exército Negro de Libertação, né, que foi criado pelo Eldridge Cleaver quando ele saiu dos Panteras. Né, eles criaram essa outra organização também que pregava o armamento da população negra pela defesa, né? E foram acusados de N crimes, de assalto a bancos, de assassinatos, e aí, mais uma vez, ela foi acusada de assassinato de um policial num tiroteio, né? Igual hoje, né? A polícia chega na comunidade disparando para todo que é lado, e aí depois consta lá no laudo que foi morto por num tiroteio, né? Na troca de tiros. Até criança de 6 anos já foi morta desse tipo, em troca de tiro, né? Ela foi presa, né, no meio dos anos 70, né, teve um julgamento longo, todo um caso. Ela foi presa, declarada como terrorista, né, e em 79 ela conseguiu fugir com a ajuda de outras pessoas da prisão feminina lá de Nova Jersey, né, da cidade onde ela vivia, e alguns anos depois ela apareceu refugiada em Cuba, né, e desde então ela vive em Cuba, né. Ela foi incluída agora tá aí uma foto dela recente, né, ela foi incluída agora recente, em 2013, 40 anos depois da acusação do assassinato desse policial, novamente incluída, né, na lista dos terroristas mais procurados pelo FBI, 40 anos depois. Assim como houve, né, em vários outros casos dos Panteras conhecidos,
houve uma campanha internacional, continua havendo, né, pelo perdão da pena, pelo fim da perseguição. Ela continua refugiada, vivendo em Cuba, né? E um detalhe aqui, né, que pelo nome, né, ela é Assata Shakur, tá aí uma entrevista que ela deu a um canal dos Estados Unidos, né, que foi lá fazer todo aquele sensacionalismo, e lembrar que esse caso tem muita questão de Cuba, né, que eles vinculam muito para poder atacar Cuba, né. Ela é irmã de Mutulu Shakur, que é padrasto do rapper conhecido, né, Tupac Shakur, da região do Harlem, né, em Nova York. Essa época aí dos acontecimentos que ela foi acusada, tudo mais, ele era jovem, criança, né, tinha 8 anos, por aí, 7, 8 anos. Mas essa relação, né. Aí eu vou falar de outra figura muito conhecida também e muito perseguida, né, nenhuma novidade no caso dos Panteras, mas é o caso do Mumia Abu-Jamal, né. Também ele era um jornalista, né? Ele se tornou um jornalista primeiro jovem, né? Ele entrou nos Panteras, né? Aos 14 anos ainda. Tá aí a foto dele, nos anos 70 ainda, provavelmente quando era jornalista ainda. E ele ficou muito conhecido com um programa, né, de rádio chamado A Voz do Sem Voz, né? Onde ele fazia, né, N denúncias contra a polícia, contra a questão social das comunidades negras, mostrando tudo que a gente já sabe, né, tudo que a gente fala aqui, por exemplo, que é tema do programa, né. Ele entrou nos Panteras aos 14 anos, depois de tomar uma surra de supremacistas brancos, né, num comício em que estudantes, ele e outros colegas foram tentar acabar com o comício, né, de um fascista da cidade, né, candidato a prefeito. E aí ele decidiu entrar para os Panteras porque era uma organização que pregava a autodefesa e não apanhar calado, né, vamos dizer assim. Daí ele, quando estava nos Panteras, né, o próprio Abu-Jamal aí, e ele se tornou, né, nos Panteras, ele chegou no começo dos anos 70, ele chegou a ser tenente de informação, né, dos Panteras. Tem uma frase que ele citou nessa época, né, bem conhecida, que é uma frase de Mao Tse Tung, né, que ele usava, né, o poder político cresce a partir do cano de uma arma. Tudo a ver, né. E ele foi preso em 82, né, acusado da morte de um policial. Esse policial, ele estava espancando o irmão dele, né, e ele chegou para impedir, né, e o policial foi baleado e ele foi preso. Só que o incidente, várias pessoas, né, um incidente escabroso, né, porque várias pessoas que presenciaram falaram que não tinha sido ele que tinha atirado no policial, né? Ele foi separar, né, acabar com a violência contra o irmão dele, mas outro cara tinha atirado e tinha saído, né, se evadido do local antes que a polícia chegasse, outra viatura da polícia. Quando a polícia chegou, ele estava armado, né, também como era uma coisa comum nos Panteras e tudo mais, e é um direito constitucional que existe nos Estados Unidos, né? E mesmo assim não fizeram nenhuma perícia, nem no corpo, nem na arma dele, não foram, as testemunhas não foram ouvidas, um caso totalmente arbitrário. Chegou, prendeu, jogou na cadeia, processou, e em 82 ele foi preso e foi condenado à morte, né? Ficou no corredor da morte, e até hoje, né, vamos dizer assim, o único preso político dos Estados Unidos, né, formalmente, né, vamos dizer, apesar de não ser o primeiro, né, mas é uma das prisões que estava no corredor da morte, né. Ele em 2011, depois de vários recursos, depois de toda uma novela e uma campanha internacional que continua existindo pela libertação dele, a gente aqui já divulgou várias matérias
sobre essa campanha, né, sobre o caso dele, no Diário da Causa Operária, teve a pena de morte convertida em prisão perpétua em 2011, que continua sendo um absurdo, né, por tudo que foi o caso. Bom, era brevemente, né, falando aspectos principais dessas figuras, tem outras muito importantes também que a gente pode citar em outros programas. A data de hoje também, lembrar aqui rapidamente, deixar para os companheiros comentarem aí, a gente não pode deixar passar, a data de hoje marca o aniversário aí de 151 anos do maior líder da Revolução Russa, né, fundador do Partido Bolchevique e revolucionário marxista, Vladimir Lenin, né? Ele nasceu em 22 de abril de 1870 e hoje completa 151 anos, né, do seu nascimento. O grande Lenin, referência... Não dá nem para utilizar adjetivos aqui, né? Deixar para os companheiros aí colocarem algo mais próprio. E também, hoje, é aniversário do conhecido aí rapper brasileiro, né? Mano Brown. Ele completa, se eu não me engano, 51 anos hoje. Aí, vou deixar para Juliano fazer os comentários aí, que na área do rap eu sou meio estranho, mas tem toda a nossa referência, principalmente aí o companheiro Lenin, né? Com certeza. É isso, eu destacaria, acho que um fator ainda do próprio Abu Jamal, né? E como o Eric falou, até hoje é um militante preso, muito embora o interessante foi isso, ele nunca abandonou a imprensa, né? Até hoje ele tem o seu canal de rádio, que é um negócio interessante, vocês podem pesquisar no Google, se chama Prison Radio. Vocês vão conseguir ouvir discurso, ele falando até o dia de ontem, anteontem, muito lúcido, por sinal. Ele tem colocações interessantes ainda com relação ao próprio governo do Biden. Eu lembro que ele fez colocações bem progressistas quando Obama assumiu o poder. Obama fez campanha eleitoral, inclusive falando que era injusta. Obama, presidente negro dos Estados Unidos, falando que era injusta a prisão do Abu Jamal, mas é injusto, mas eu não posso fazer nada. Deixou ele preso lá. Bom, com relação às datas, efetivamente são 150, de fato, 151 anos de Lenin, né? Alguém poderia se perguntar qual que é a ligação de uma coisa com a outra. O fato é que o programa revolucionário defendido, levado adiante por Lenin, Trotsky, é o programa defendido pelo PCO e também pelas organizações, né, que se auto-intitulam revolucionários. Deveria ser um programa a ser levado a cabo, ao pé da letra. Nós vamos discutir isso um pouco no 1º de maio, porque parece que, na verdade, o pessoal abandonou completamente os escritos, né, e a própria prática de Lenin. E, por fim, o companheiro Eric levantou, aniversário do Mano Brown, tem toda uma polêmica que pode ficar para o nosso podcast de música de classe, porque envolve todo um debate a respeito do próprio rap, né? O que ele foi e o que ele é hoje. De repente, na verdade, o debate vale aqui para nós mesmos do Tição, do que ele representou e do que ele hoje em dia representa, as novas gerações do rap, e o que o pessoal tem falado por aí que é consideravelmente bem ruim e não expressa tanto uma realidade tal como o Racionais expressou, um ícone do rap nacional, né? Não existe nem esse grupo de rap depois dos Racionais que não tenha sido influenciado por eles aí. O famoso discurso cantado, né? A denúncia cantada. Mas, enfim, esses foram os nossos pontos de história. Se o nosso... em memória, né? Se não houver considerações dos companheiros demais que estão aqui na chamada, não sei, eu falaria só que os Panteras, com o governo norte-americano separou todo o aparato de repressão norte-americano para destruir os Panteras Negras por dentro e por fora, num esquema que foi repetido, inclusive, com várias organizações de esquerda mundo afora, né? Que é a sabotagem, né? A campanha de intriga, campanha de difamação junto à imprensa capitalista,
o que funcionou efetivamente no caso dos Panteras Negras. Eles terminam os anos 70 já com muito debilitados, né? Esse Panteras Negras que a gente conhece aí, com lideranças que foram presas no começo dos anos 70, outras foram mortas, tal como o Eric colocou. Eles infiltram pessoas dentro da organização que levantam polêmicas e debates a respeito do funcionamento. Existe crise em torno da necessidade de se dedicar ou à autodefesa ou à atividade, como se diz, social, né, de educação e fornecimento de alimentos. Existe crise também que foi implantada dentro dos Panteras a respeito do machismo. Vejam vocês que é sempre um problema que o imperialismo faz questão de explorar, né, dentro das organizações de esquerda. Então essa crise também se instaurou dentro do Partido das Panteras Negras, e outras tantas. A questão das drogas, eles foram acusados de estar fomentando o tráfico de drogas, outros foram presos por tráfico de drogas, gente infiltrada pela FBI entregou uma série de sedes, entregou atividades das Panteras Negras. O próprio FBI, como é de conhecimento, ou era, né, hoje em dia está tão difícil, mas era de conhecimento comum, que o FBI tinha simplesmente distribuído crack nas comunidades onde as Panteras Negras tinham base. Então, com todas essas medidas aí, fora a repressão oficial do Estado, pode-se dizer que eles conseguiram acabar com as Panteras Negras até o começo dos anos 80, né? Se não me engano, já é 81, 82, eles que tinham milhares de militantes, dezenas de sedes, eles começam os anos 80 já com algumas dezenas de membros aí, dando origem ao que viria a ser depois o chamado novo Partido dos Panteras Negras, que é um outro debate muito mais complexo, né? Essa organização não tem tanta adesão social quanto teve o próprio Partido das Panteras Negras, mas de qualquer maneira o que nós vemos hoje nas manifestações nos Estados Unidos com relação aos mortos pela polícia é tudo um aprendizado vindo dessa época aí, anos 60, né, da luta dos negros norte-americanos. Eles se manifestaram tudo, né? Vamos tratar um pouco aqui hoje também, armados e tal. Já fizeram algumas exibições, mas o partido em si, tal como nós apresentamos aqui, ele efetivamente não existe mais. Ele foi uma organização legal, inclusive com constituição formal, etc., né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma coisa normal de democracia, você pode fundar um partido da maneira que você bem entender. Aqui no Brasil você tem que pegar 1 trilhão de assinaturas em todos os municípios que existem. Lá você pode criar o partido com muito menos burocracia, muito embora, lógico, o regime só deixa 2 partidos efetivamente disputarem as eleições, disputar os votos, né? Que é um problema também de dinheiro aí, mas enfim, resumidamente é isso. Eu vou já partir para a nossa pauta principal, que é a questão do 1º de maio. Eu vou dar o pontapé e eu passo para os companheiros comentarem, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, eu vi um microfone aberto. Se não, vamos lá. Esse ano o PCO está chamando um ato de rua de 1º de maio, tal como deve ser feito, como tradicionalmente é feito, né, pela esquerda. Ano passado mesmo nós organizamos um ato, não foi nas ruas, mas foi presenciado à medida que foi possível fazer, e esse ano será de fato nas ruas, tendo em vista o agravamento da crise, né? Tá aí uma foto do 1º de maio do ano passado, né? E eu acho que a discussão aqui, que cabe a nós, é a necessidade, né? A discussão do porquê, a razão do movimento negro, sair às ruas neste 1º de maio, que ganha um contorno muito especial. Esse daí, eu acho que essa foto é 1º de maio de 2019, se não me engano, lá em Curitiba. Acho que é 1º de maio de 2019 em Curitiba. Se eu não estiver enganado, também mais um ato de rua. E esse ano a gente não vai abrir mão de ir para as ruas. Um primeiro ponto de debate que eu levanto é o seguinte: os números todos indicam aí um agravamento muito grande da crise do Covid, mas também da crise social de conjunto. E a crise
que se instaurou, ela jogou o seu peso, né, o peso, quase a sua totalidade em cima da população trabalhadora brasileira, que é de maioria esmagadora negra. Um peso, assim, que não é que, como tempos anteriores, que alguns índices estão caindo. A situação de conjunto está indo por água abaixo. O desemprego, a questão da habitação, os governos da direita, os científicos aí, como o próprio Dória, promoveram aí uma série de remoções no meio da pandemia, e a questão de saúde, etc, etc, enfim, todos esses números, né, toda essa situação de desastre social, ela está se refletindo diretamente nas condições de vida do povo negro. Eles escondem os dados aí, até na busca de você conseguir ver o que está acontecendo, você não consegue se localizar bem, mas se você circular nas capitais aí do Brasil, você vai ver que a situação é muito feia. Aqui no centro de São Paulo mesmo, está parecendo o Haiti, depois do terremoto e da ocupação da ONU. De tanta gente que está morando na rua, a pobreza que está instaurada nas cidades. Então, uma primeira pergunta, né, que eu deixo aqui para os companheiros que estão na chamada para responderem, é por que nós, do Coletivo de Negros João Cândido, nós do PCO, por que a população negra, né, deve, né, precisa, é uma necessidade, sair às ruas neste 1º de maio e abandonar essa política do hashtag Fique em Casa. Bom, fiquem à vontade. Vou chamar para evitar a confusão, começar com o companheiro Caio. Vamos lá. Então, companheiros, só brevemente, um pontinho anterior, que o companheiro falou. Primeiro, 51 anos do Mano Brown, né, eu lembro que quando Racionais surgiu, né, eu era pequenininho, mas isso daí se foi por toda a década de 1990 até 2000, era uma coisa, assim, extraordinária, né? Tanto que, até hoje, as músicas que eles lançaram naquele momento, na periferia, assim, eu fui uma vez num show do Racionais, foi uma coisa, assim, extraordinária. E, rapidamente, também sobre o Lenin, né? O companheiro comentou, 151 anos do Lenin, e o Lenin tem tudo a ver com a luta do negro e de todos os povos atrasados, né? Eu lembro, inclusive, um texto do Ho Chi Minh, que foi o líder da Revolução no Vietnã, que ele fala, né, que ele estava na França na época, e ele leu pela primeira vez o Lenin, e ele disse que, assim, em prantos, ele falou, é isso que nós temos que fazer. E ele fez mesmo, fizeram mesmo, né? E também a gente tem que lembrar, né, as independências de Guiné-Bissau, de Moçambique, de Angola, da Etiópia, quer dizer, são todas elas influenciadas aí por essa figura e pelo movimento revolucionário, né? E rapidamente também sobre por que saímos às ruas, né? Te ver que, como você destacou, a situação econômica e a situação da pandemia do coronavírus é uma coisa drástica. Houve aí pesquisas que mostraram que cerca de metade da população teve algum problema de deficiência alimentar ao longo dessa pandemia. Quer dizer, teve problemas para se alimentar, né, em alguma medida. E pelo menos 20 milhões de pessoas aí, elas já estão na fome, né? Uma situação já drástica, passando fome. Essa população, nós não podemos nos confundir, é a população negra, né? Que é a população mais atingida, mais explorada também do país. A política da esquerda do Fica em Casa, que é a política da burguesia, de todo um setor da burguesia, né? Porque, por exemplo, ficar em casa é bom para quem? É bom para o Dória, por exemplo, que está fazendo nada, né? Fingindo, né, que está combatendo a pandemia, quando o Estado está chegando a 100 mil mortos. A pandemia só aumenta. Quer dizer, o Fica em Casa é a política do fracasso total, né? É preciso sair às ruas. Inclusive, nós temos que destacar que o 1º de maio, que a esquerda está chamando aí, junto com golpistas e inimigos do povo negro, né? Pessoas super reacionárias, direitistas, repressivas. O Dória, por exemplo, foi chamado para o 1º de maio virtual.
o Dória, a PM do Dória, foi o que mais matou aí durante a pandemia. A gente noticiou que o número de mortes que a PM cometeu, PM do Dória, durante a pandemia, foi às alturas, né? Então, é uma necessidade da população negra, de autoproteção, inclusive, sair às ruas, exigir o auxílio emergencial condizente com as necessidades do trabalhador, exigir a vacinação da população, que eles estão permitindo que os empresários comprem vacina. O que vai acontecer? A vacina vai ser privatizada aí e a população mais pobre e negra vai ficar sem vacina, né? É bem isso que eles estão preparando. Então, é uma necessidade, nós temos que sair nas ruas, nós temos que protestar e procurar aí constituir um grande movimento popular de todos os movimentos democráticos, da população negra, da população de todos os oprimidos do país, para lutar, porque a política de fica em casa não vai levar a gente a lugar nenhum. É isso aí, vamos lá, companheiros. Érico, Thiago. Desculpa, aqui estava no mudo. Queria fazer uma colocação mais ou menos no sentido aí do que o companheiro Caio colocou, né? A gente sabe aí que a pandemia, né? O coronavírus aí, a população que está sendo morta tem cor, né? Um estudo aí que foi divulgado demonstra aí que as mortes de negros, elas, daquilo que era esperado para o ano, elas são 25% maior do que a morte de brancos aí. Então, essas pessoas que estão morrendo aí têm a nossa cor, né? A pobreza aí que vem assolando o país aí, que já jogou 40 milhões de pessoas na miséria total. Essa população é negra. Os trabalhadores aí que perderam seus direitos, né, que foram prejudicados pela terceirização, são negros, né? Todos os ataques aí contra a população, fim da Previdência, o salário mínimo que não tem aumento, né? A população aí que está sem auxílio emergencial é basicamente a população negra, né? Então, se tem uma parte da população que está sendo prejudicada aí por conta tanto dos ataques aí do golpe de Estado, né, contra os direitos, né, e na pandemia agora, nessa crise sanitária que a gente vem enfrentando, é a população negra aí que vem sendo prejudicada. Então, nesse 1º de maio, se tem uma parte da população mais interessada aí em derrotar o golpe de Estado no país, em recuperar os direitos, em recuperar o emprego, lutar aí por um auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo, é a população negra. Então, esse 1º de maio, com certeza, é o 1º de maio da luta do povo negro. É isso, Juliana. Manda brasa, Eric. Só queria complementar o seguinte, que as categorias, né, de trabalhadores aí que estão sendo massacrados durante toda a pandemia, novamente, você tem aí, com certeza, a maioria negra, né? Motoristas de ônibus, né, que estão fazendo greve, foram demitidos aí em massa durante toda a pandemia, né? E os que sobraram aí, como em São Paulo, estão procurando fazer greve, agora as direções sindicais puxam o freio, né? Manipulam. E aí, por exemplo, aí em São Paulo, essa semana aceitaram a promessa do Dória de que vai vacinar os motoristas, né? Enquanto isso, enquanto a promessa do fascista, do genocida Dória não acontece, o pessoal vai morrendo, trabalhando normalmente no ônibus lotado, no metrô lotado, no trem lotado e adoecendo e morrendo, né? É assim com os garis, né? É assim com os diaristas, com os trabalhadores domésticos. Quem é esse pessoal? É o trabalhador negro. A gente falou aqui dos Panteras e toda a revolta intensa que o enfrentamento que o pessoal fez à repressão, só que lá nos Estados Unidos a população negra é minoria. Aqui é a maioria da população. O que quer dizer que esses quase 500 mil mortos, boa parte, né? Boa parte aí, vou chutar aqui, que com certeza não vai estar longe, 80% tem sangue negro, né? Porque
como a própria burguesia agora está tripudiando, num primeiro momento, os próprios imunologistas estão falando isso, né? No primeiro momento da pandemia, ela chegou de avião da Europa, afetou os setores da classe média e depois começou a se espalhar por setores dos trabalhadores oprimidos, né? E agora, passado todos esses meses, a classe média já encontrou seus esquemas de segurança, né? De todas as formas, inclusive nos hospitais e tudo mais, e consegue ficar em casa, enquanto a classe trabalhadora está aí sendo massacrada nas ruas e não tem outra alternativa. E quem é esse público? Majoritariamente negro. Então, por que eu estou fazendo esse recorte? É uma vergonha o que o movimento sindical organizado, os sindicatos, as centrais sindicais estão fazendo nesse 1º de maio. A gente está aqui fazendo a convocação e dando um pouco aqui o reporte aqui de Salvador, da Bahia. A gente cansou de ouvir aqui de dirigentes da CUT, da CTB e de outros que a gente não é a nossa estratégia no momento, não. A estratégia deles é fazer live com Fernando Henrique Cardoso, né, com membros da direita fascista, né, que são responsáveis por esse genocídio. Isso é uma vergonha. Né? Só para a gente não ficar martelando isso aqui, que a gente vem falando todos os dias, mas é importante registrar, todos os trabalhadores que estão nos ouvindo, que estão acompanhando, devem participar e apoiar esse ato de 1º de maio nacional em São Paulo, né, em contraposição a esse crime que as direções sindicais estão fazendo com o trabalhador brasileiro. Eu queria destacar esse aspecto, foi falado pelo companheiro Caio, os demais companheiros, que é a política do fique em casa, ela já foi adotada, já foi colocada na prática, desde o começo da pandemia. É por isso que nós estamos chegando aos 500 mil mortos. É a política que não funcionou e não vai funcionar porque é uma política que foi ditada aí pela burguesia. E a burguesia nunca se preocupou quantos que estão morrendo. Se são 1.500. No começo o pessoal nem sabia a conta. Hoje eles apresentam os números aí que também deve ser tudo maquiado. No meio do caminho, o sistema de contabilização, o body count aí, o sistema de contabilidade de mortes falhou, ninguém sabe direito quantas pessoas morreram. Mas que a direita fizesse isso daí não tem novidade. O que não é novidade é a esquerda justamente organizar um ato com os assassinos do povo, né? O João Dória, que é um dos convidados aí para o 1º de maio, ele é um dos principais responsáveis pela desgraça que o povo negro trabalhador vive aqui em São Paulo. Ele, na verdade, é o principal. Se tem alguém para acusar dos males que o povo negro sofre aqui em São Paulo, esse alguém se chama João Dória, que inclusive o chefe da Polícia Militar aqui de São Paulo. Mas eles não. A esquerda pequeno-burguesa, os sindicalistas e as centrais, como foi ressaltado pelos companheiros, resolveram chamar um ato virtual. Eles chamaram ninguém mais, ninguém menos que o senhor Fernando Henrique Cardoso, que foi uma espécie de coronavírus dos anos 90, porque o que ele fez aqui com as estatais, a crise que foi nos anos 90, que levou a suicídio, levou à morte de muita gente, a própria fome. Para quem não se lembra, essas campanhas da fome que estão agora aí, qualquer condomínio está fazendo campanha de fome, pão de açúcar, doe agasalho, não sei o quê, porque a fome está se alastrando. Isso aí nos anos 90 era o que mais tinha, graças ao companheiro Fernando Henrique Cardoso, que vai estar aí no ato de 1º de maio, que é um ato virtual, que já é um negócio assim escandaloso. Eu acho que é muito escandaloso, porque a população está sendo obrigada a trabalhar todo dia desde o começo do raio da pandemia. É um luxo até aqueles que conseguiram exercer a tal da quarentena, do hashtag Fique em Casa. É luxo, foi luxo, porque não foi possível. As chamadas categorias essenciais que foram destacadas desde o primeiro dia da pandemia estão aí expostas ao coronavírus, desde o começo. Tem gente que está sobrevivendo à exposição ao coronavírus todos os dias, desde o começo da pandemia. Correio, serviço de limpeza, eletricitário, construção civil, que não parou um segundo, as grandes fábricas, grandes empresas não pararam um segundo.
A gente tem insistido aqui na Casa do Paralelo TV, em todos os programas nossos, a questão do transporte público, por exemplo, é um negócio criminoso. A disseminação do coronavírus está ali. É só ir lá. Praça da Sé, metrô Praça da Sé, 6h30 da manhã, pronto, está ali o coronavírus. Aí, quando tem um ato, né, que é uma manifestação pública, política, para se colocar contra isso daí, o pessoal quer fazer de maneira virtual, que é um deboche, assim, é um escárnio, né, é um escárnio contra o resto da população que não pode fazer isso daí no dia a dia. O cara não pode se recusar a ir trabalhar com medo do coronavírus, o cara é obrigado a trabalhar, tal como está aqui desde o começo. Isso também, que eu acho interessante, nesse caso aqui, é uma típica política de classe também. Porque é assim, o pessoal tá com a vida mais ou menos resolvida, você entendeu? Tá com o dinheirinho lá garantido todo final do mês, pode fechar as portas do sindicato, e foda-se o resto da população. É isso, classe média. Classe média está assim também. Fica em casa, home office, etc. E tal, o trabalhador não pode fazer isso daí. Então, se vire você mesmo com a sua própria sorte. O bom disso tudo é que entrega, né, a política do pessoal em primeiro lugar, mas em segundo lugar também nos coloca a tarefa de divulgar, né, fazer a propaganda dos meios tradicionais de luta. A população negra brasileira nunca ganhou nada que não fosse com muito sangue. Briga, manifestação, protesto, pedrada, tiro. Aqui não tem um mínimo direito do povo negro brasileiro que não foi conquistado com luta. Não foi nada com hashtag Fica em Casa, manifestação. Nada que o negro tem, que já é pouco, nada que o negro tem foi conquistado com hashtag Fica em Casa. Inclusive, bem dizer a verdade, todo protesto e manifestação da população negra é um protesto que coloca em risco a vida de quem está lá. Se eu não tiver enganado, a Assembleia de Fundação do Movimento Negro Unificado foi no meio da ditadura militar. Fazer protesto político no meio da ditadura militar coloca em risco a vida do pessoal que lá está. Esses protestos que acontecem em morro, em favela, contra intervenção policial, a pessoa que está protestando lá, os moradores de favela, estão colocando em risco sua própria vida, mas é porque é uma necessidade. O que eles vão fazer? Hashtag Fica em Casa? Não tem condição. A polícia está lá todo dia, inclusive tem operação da polícia militar aí, acontecendo debaixo de proibição do próprio STF, que fizeram agora no Rio de Janeiro, e mataram mais 3 lá no Rio de Janeiro, só hoje mataram mais 3 numa operação no Complexo do Alemão. Aí o pessoal vai protestar, não falar para eles não protestar para ficar em casa, que é uma política que a esquerda defende. Esse Jones Manuel não defendeu isso daí na época da crise do Carrefour, quando mataram estrangulado lá o rapaz. Quer dizer, fica clara a política de classe para o problema, né? A classe trabalhadora no Brasil, de maioria esmagadora negra, tem que se virar, entendeu? Ela e tá sem as suas lideranças, que estão todas em casas bem guardadas, né, contando vil metal. Mas a história já mostrou também. Não teve essa manifestação, esse protesto do negro também, que não colocou em risco a saúde de todo mundo que estava lá. Em último caso também, é assim que funciona. Eu não sei de onde que tiraram que a saúde, né, quer dizer, se em alguma situação de protesto e manifestação a sua saúde a sua integridade física está em risco, você não vai fazer nada, então você tem que parar com todos os piquetes que foram realizados ao longo da história da classe operária brasileira. Foi tudo feito de maneira errada, porque todo mundo estava riscando alguma coisa, se não a própria vida, mas a saúde, o emprego, enfim, alguma coisa estava em risco. E no caso do negro, aqui no Brasil, a vida sempre teve risco. Todos os levantes do negro, os motins, revolta da Chibata, e outras revoltas que tiveram aí, também foi estrangulada com violência pelo regime. Estava colocada a questão da vida dos manifestantes. E se a desculpa é essa daí para o Covid, é uma desculpa esfarrapadíssima. Ainda mais vindo das lideranças, né, que a gente esperaria que fosse a vanguarda da luta da esquerda no Brasil. Muito pelo contrário, vão fechar aí o 1º de maio com um negócio escandaloso, que é a força sindical, que é o sindicato patronal, né? Eles estão fazendo o 1º de maio com o sindicato patronal. Não bastasse o sindicato patronal, eles vão colocar em cena um vampiro mais antigo do Brasil, que é o Fernando Henrique Cardoso, que é engraçado, né? Ele é pior, ele foi, em termos de medidas práticas tomadas pelo FHC,
foi pior que Bolsonaro. E aí, eles chamam FHC para o 1º de maio, sendo que o Bolsonaro fez coisas menos piores do que o FHC. Bom, tá aí uma foto de gente de carne e osso, né? Gente disposta a fazer alguma coisa aí. Gente que teve nos nossos mutirões manifestando, e nós vamos fazer isso daí. Vamos botar a população na rua. Estamos fazendo a convocação do 1º de maio para se manifestar. Não existe outro recurso. Vocês vejam só. O PSOL é o partido dos advogados, né? Tudo é petição no STF. Então vamos peticionar, igual o companheiro Rui colocou no último sábado, vamos peticionar no STF para que a polícia pare de matar os negros, vamos fazer uma petição para que a pandemia acabe do dia para a noite, vamos contratar vários advogados, vamos fazer vários discursos no Congresso Nacional e vamos aguardar. Essa política aí é uma política de quem está acomodado, né? Está com o seu guarda-sol aberto aí, no sol de 50 graus que está fazendo, e o resto da população, que não tem esse luxo todo, né, esses recursos todos, tem que se virar. Então, eu renovo aqui a convocação em nome do Coletivo de Negros João Cândido para o nosso 1º de maio, e faça a convocação, a gente convoca aqui, chama as organizações do movimento negro que devem sair às ruas no 1º de maio com suas faixas, bandeiras, ocupar o MASP, ocupar a Paulista ali, com as reivindicações do povo. É de se destacar, por fim, o seguinte: a direita, vendo essa bunda molice da esquerda pequena burguesa, chamou a atos do 1º de maio também. A direita está indo para as ruas no 1º de maio. Então, se existe o fundo do poço, nós chegamos lá. Também por isso, o PCO e o Coletivo Negro também estará à disposição para ir resolver também esse problema no 1º de maio. Então, fica aqui a nossa convocatória, o nosso chamado. Estamos organizando aqui no MASP, a partir das 15 horas, salvo engano, o nosso ato de 1º de maio, pelo Fórum Bolsonaro, o Fórum dos Golpistas, né? Um ato também que haverá de servir para essa esquerda tomar vergonha na cara e, quem sabe, um dia, né, nos vermos livres do FHC e outros, né? Imaginem vocês, a gente fazendo uma 1º de maio com Fernando Holliday, com aquele Sérgio Camargo, ou nobres companheiros aqui na luta do negro. Não dá, companheiros. É preciso esclarecer, né, limpar o terreno com relação ao que está acontecendo. Está aí o nosso chamado. Os cartazes já estão sendo colados aí. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Quem está pagando esse preço da crise toda é a população negra, que vai sofrer muito se não tiver medidas enérgicas de rua, de protesto, de manifestação contra o que está acontecendo. Se formos largar tudo para a direita, para o FHC, aí pode esquecer. Daqui a um ano nós estamos de novo amarrados no pelourinho, levando chicotada. Bom, mais alguma consideração, companheiros, sobre o 1º de maio? Fiquem à vontade. Só para reforçar o que você falou, né? Tudo que a população negra conquistou foi por muita luta, né? Inclusive, nós estamos prestes aí a comemorar uma data importantíssima, né? Que é o 13 de maio. Inclusive, vai cair numa quinta-feira, dia do programa. E no 13 de maio também. Não tem nada a ver desse negócio de que a princesa Isabel assinou carta nenhuma. Foi a luta da população negra e de setores populares que libertaram o negro, né? Inclusive, no dia da votação, né, havia, sei lá, 40 mil pessoas esperando que a votação desse o fim da escravidão, né? E se não desse, talvez a coisa poderia ficar bem, bem complicada. Então é isso, só pela mobilização que os trabalhadores vão conquistar e a população oprimida vai conquistar os seus direitos, né? É isso aí. Imagina se ela resolve não assinar a abolição da escravatura, o que teria sido feito do couro da princesa Isabel? Mas vamos lá para a nossa pauta. Estamos aqui já há 3 minutos. É rápida essa daqui, tem que comentar. O policial, né, que foi filmado estrangulando George Floyd, essa semana foi julgado e condenado nos Estados Unidos, vai pegar uma pena aí de 40 anos. Vamos aguardar os acontecimentos, porque se eu bem conheço esse filme,
Amanhã ou depois ele consegue uma liberdade provisória, depois de amanhã ele vai conseguir ser reincorporado, depois de amanhã ele recebe uma medalha de honra ao mérito, aí depois de amanhã, quando a gente prestar atenção assim, ele virou presidente dos Estados Unidos, porque a coisa funciona mais ou menos assim. Eu tendo a encarar essa condenação do policial aí. Você vê que o branco norte-americano é um branco de fato, né? Os brancos aqui são meio... Mas enfim, essa condenação aí do policial no caso do George Floyd foi um esquema Princesa Isabel. Se eles dessem a absolvição do policial que matou George Floyd filmado, aí a essa altura do campeonato também já tinham tocado fogo em metade do país. Tá aí a cena, né? Ainda, ainda tem toda uma discussão, será, provas, testemunhas, tá um vídeo, olha o que o cara fez. Olha o que o cara fez, e ganhou ele ganhou o luxo de ser julgado aí com todos os direitos que ele poderia ter. Tudo bem, a gente não é contra, a gente é a favor que o negro tenha esse direito também. Mas, de qualquer maneira, aí está, não vamos nos iludir, que nem a esquerda pequena burguesa, né? Viva Gilmar Mendes, grande STF, poder judiciário maravilhoso. Eles condenaram o policial por conta dessa foto aí, né? Um pequeno incêndio poderia, né, acontecer nos arredores de Minneapolis, que vive... isso aí também, ó. Será que colocou em risco a saúde de alguém tocar fogo num prédio que nem esse? A esquerda brasileira, ela perdeu, né? Ela está agora passou procuração para os advogados aí fazer todo o trabalho de resolver o problema. Então vamos aguardar os advogados do PSOL para resolver o problema. Sabe o que é interessante, Juliana, dessa história? Que a imprensa burguesa, né, a Globo aí, busca dar um caráter aí daquela coisa identitária, né, para o presidente Biden, né? E soltou matéria dizendo que o presidente ligou para a família e tudo mais, né? A Kamala Harris, uma capitã do mato aí, né? Fazendo aquela demagogia de sempre, né? E coloca aí, né? Que como a gente sabe aqui no Brasil também, né? Não adianta você punir aí um policial, quando na verdade a instituição é que é racista, né? A gente viu aí também o caso do Jacob Blake, né? Agora mais recente, aí o caso também do menino aí, o Dwayne Wright, né? Mostrando que não tem nada a ver, né? Esse negócio de punir o policial não vai resolver absolutamente nada, né? O que tem que acabar é a polícia no mundo inteiro. É isso aí. Mais comentários, companheiros? Senão eu vou agradecer aqui os telespectadores e já caminhar para o encerramento. Não, eu concordo com o que o Thiago ia falar, é exatamente isso aí. Durante essa semana do julgamento aí foi frisado toda essa questão aí da condenação, que a população aguardava a condenação, mas como a gente fala, e como os Panteras também colocavam, para a família do George Floyd não mudou nada. O cara foi condenado, ele não vai ser ressuscitado. Para os negros que foram mortos aí praticamente todo dia, tem um caso diferente nos Estados Unidos, assim como tem no Brasil, né, que é muito pior. Condenação não muda nada, né? Então, é preciso defender para parar esse genocídio, né? Se tivesse um grupo armado ali, como os Panteras fizeram, que fazia a patrulha da polícia, eles patrulhavam a polícia, né? Armado, para que ele não fizesse, com certeza o George Floyd não seria morto ali, né? Daquele jeito, né? Porque muita gente pediu, mas ficou filmando com o celular, mas não tinha condição de fazer nada, né? Se tivessem armados, eles com certeza impediriam. Então, o julgamento não muda nada. E como o Juliano falou, daqui a pouco esse cara tá solto aí, mesmo que ele não esteja, vai colocar outro policial que vai fazer a mesma coisa no lugar dele. Bom, camaradas, eu vou encaminhando aqui para encerramento. Eu queria agradecer a todos os telespectadores aqui do Tição, Programa de Preto, companheira Carla Silva, companheira aqui do Coletivo Negro John Cândido, companheiro Wellington, Jesus era um humano, quem mais está aqui, que mandou um salve. Eu sempre acabo falando o nome de robô, mas não vou falar. Quem mais está por aqui? Vamos lá, passando. Agradecer o superchat da companheira Carla, dando uma força para o programa. Companheira Renata Sati, enfim. Boa noite aos companheiros que aqui estão. Reforçando o chamado, é isso. Todas as ruas, 1º de maio,
pela dissolução da PM, é isso, nós defendemos o fim da Polícia Militar, o fim dessa corporação assassina, que também, vejam vocês, não muda muito em outros países, pelo fim do genocídio, né? A palavra ganha até um contorno meio acadêmico, mas na verdade estão trucidando e matando 3.500 pessoas por dia, 4.000 pessoas por dia, a maioria é negra, pelo direito à habitação, direito à educação do povo negro, salário mínimo decente, né? Decente também é outra palavra genérica, tem que ser no mínimo 5 mil reais aí, para todo mundo, entendeu? Empregado, auxílio emergencial para todos, acabar com essa fila da morte, que esse negócio da vacina, que os governos da direita estão segurando porque não querem gastar dinheiro, tem que vacinar todo mundo, enfim, o povo negro precisa sair às ruas aí em torno das suas reivindicações no 1º de maio. Vou ficando por aqui, eu deixo uma boa noite ao companheiro Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, Juliano. Boa noite aos companheiros. O programa foi muito mais curtinho aí. Lembrar que o Mano Brown também, eu que escutei muito quando era moleque, né? O Mano Brown era uma das pessoas aí que defendia, né? O Racionais MC defendia o fim da polícia aí e também o fim da Rede Globo aí, de toda essa imprensa golpista aí. Companheiro Eric, beleza. Companheiro Eric, boa noite. Boa noite, companheiros. Valeu, obrigado pessoal que assistiu. Compartilhe aí o vídeo, o link da CLTV 24 horas. Caio, boa noite, Caio. Boa noite, companheiros, aos espectadores aí da Causa Operária TV e do Tição. E vamos todos a Paulista nesse 1º de maio. É isso aí. Até mais, produção acho que está aqui. Produção, podemos encerrar. Boa noite.